Prezados amigos cervejeiros, enófilos, tributaristas que estão acompanhando o Texan Beers, como eu prometi, estamos fechando 2024 com o 11º episódio, recebendo com muito prazer, depois de uma luta árdua, para ter esses dois aqui, que são os caras, realmente, quando o cara é especial, quando o cara é fera no que ele faz, é difícil, a agenda do cara é difícil, porque além do trabalho tem o lazer, tem a família. Eduardo Pauliello, tributarista, estudou comigo na faculdade, cervejeiro, vulgo Sidão, que hoje não faz mais sentido, até porque o Cid Moreira já morreu, o cabelo dele já não é branco, já não é, entendeu? Então, só a voz, né? A voz ainda... E CH, vulgo MC da HBBH, Carlos Henrique Faria de Vasconcelos, famosíssimo, professor de quase todos os cervejeiros aqui. Depois do, como é que ele chama o cara do Taberna do Vale lá, o Felipe Viegas, que foi o professor de muita gente, né? O Falcone, o Pablo, agora o CH é o professor da galera. E um prazer recebê-los. Eu, assim, acho que nem precisa muito apresentar, mas queria ouvi-los. Eduardo, contar um pouquinho, né? Como que você começou primeiro no direito tributário, depois na cerveja, depois CH também falar um pouco. CH, se a gente deixar aqui, a gente vai ficar 3 dias aqui contando da experiência dele. Então, vamos tentar resumir. Vai ser minissérie, né? Podcast. Minissérie. Em 10 episódios. Bom, peraí, antes de você começar, né? Vamos brindar. Um brinde. HB, BH. Essa canequinha pequenininha aqui. É um mês, né? Já foi mais da metade aí. Já começou a gravar. Não vou falar que hora que são, né? Que horas são. Já deu 4 dígitos no relógio. Já tá ótimo isso aí. Em algum lugar do mundo já é vendido. Em algum lugar do mundo já é vendido, exatamente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E estar aqui com meu querido amigo CH, meu querido amigo Paulão também. Leomil nas técnicas. Técnicas. E, bom, primeiro no direito tributário, né? Você vai lembrar lá na faculdade. Eu fiz estágio, comecei a fazer estágio em 98 na Melo Campos Advogados. Com o doutor Ezequiel de Melo Campos, filho. E ele que me enveredou pelo tributário. Te estimulou. Me estimulou a estudar e a trabalhar com tributário. Que legal. Desde lá de 98 até 2006, quando eu fui sair da Melo Campos para poder ficar sócio lá do Capanema Drummond. No Capanema a ideia era inicialmente a gente levar a área de tributário, que nós levamos. Você abriu o tributário eu e o Renato lá. Toledo. Uhum. O Renato tinha saído da Price, a gente fez um trabalho junto na Melo Campos e acabou que saímos para empreender. A gente teve um escritório, ficou 3 meses funcionando ali no aquele prédio na Contorno, do lado do Justiça Federal. Tinha um nome de... Esqueci o nome do prédio. Tá bom. Contorno com a Álvares Cabral ali. Sei. E Raja. E aí, sabe o que é? Você não lembrou o nome também, não, né? Não. Ficamos 3 meses lá. Do Benji ali, na esquina ali? Não, é o de baixo. Naquela rua de baixo ali, na Coelho de Souza. Do Banco Rural. Pra cima do banco, tem aqui o Olegário Maciel, tem a Coelho de Souza e nessa naquela esquina. ruazinha ali que tinha o restaurante Oishi ali. Isso, Quem não é de Belo Horizonte não tá entendendo nada dessa conversa. Detalhes. Daí ficamos 3 meses com o escritório aberto. O pessoal do Capanema nos chamou para virarmos sócios lá e levar a tributária. E acabou que a gente levou o tributário, mas tivemos também outras oportunidades. E acaba que quem especializa é o cliente. Né? Então eu deixei um pouquinho o tributário de lado, apesar de a gente ter algumas ações e tal, mas a gente foi trabalhar com outras áreas por causa de oportunidades que surgiram. E quando nós saímos do Capanema em 2012 e montamos o nosso escritório, TPC Advogados desde lá de trás. Então você ficou de 99 até 2012. Detalhe, nós formamos em 99, tá fazendo 25 anos. Ele começou em 98. O estágio, como estagiário, né? Como estagiário. A gente formou em 99, vai fazer 25 anos agora Eu formei em 99 dia 29 também. de novembro. Eu formei em Biologia. Mas que bacana. Em 99. Mas aí... Vocês fizeram onde?
Federal. Ah, então formamos juntos no mesmo ano, na É. mesma escola. Legal. Então você vai lá na nossa festa lá, a gente comemora. Ah, beleza. Como biólogo, ele faz a cerveja. Ah, isso aí, pode levar, inclusive. London, Hotel London. Mas e aí? Aí você foi Mas empreender. aí fomos empreender. Ganhar dinheiro de Na verdade é o verdade, seguinte, né? a gente começou a empreender já no Capanema porque nós viramos sócio e a gente combinou que a partir daquele momento seríamos 5 sócios, cada um com 20%. Entendi. Daí, quando a gente saiu de lá, montamos o TPC, na época eu, Toledo e a Karine Cabral, e aí sim eu voltei mais para o tributário. Então, Então era Toledo, Pauliello e Cabral. Da Karen. Da Karine. Karine, Daí, nesses 12 anos do escritório, a gente teve a saída da Karine, mais a entrada de outros, né? Entraram o Rafael Perpétuo e a gente... Sim, Rafinha. Nós nos fundimos com o escritório deles, que era o Perpétuo Pessoa. Uhum. Então ficou um tempo Perpétuo Pessoa e Toledo, Pauliello, Perpétuo Pessoa e Cabral. Não. Aí a Karine saiu, Escritório assim, TPP... entrou o Felipe Cunha. Foi só Então, quando a gente continuou no TPC. Então, assim, hoje o escritório, nós somos 8 sócios, todos com P ou C. Ou pronto. T no Então ficou sobrenome. TPC. Então, assim, a requisita para entrar no escritório é ter T, P ou C. Não tem. Então eu não posso entrar. Você não pode entrar, não dá, cara. PDV. PDF. Mas, bom, então essa é a história do escritório. Hoje, minha era no escritório, eu toco tributário, eu sou o head de tributário, também a área de falências e recuperação judicial. Eu fiz estágio na primeira vara de falências com a doutora Márcia Balbino, e sempre trabalhei com isso também. E a área de tecnologia do escritório de inovação. Então, por isso que eu fui conversar com parte, ele. É exatamente a parte que eu gosto, né? A gente sempre tem que ter assim, a parte divertida. O tributário é muito trabalho e tal, não sei o quê. Eu gosto, obviamente, estresse, pressão. Mas a parte divertida é tecnologia. Aí eu fui levar para ele um projeto de Tax Navigator de inteligência artificial. Muito bacana, muito legal. E aí, a minha história com a cerveja é muito também do divertido com obrigação, né? Comecei, como você disse, lá fazendo um curso com o Felipe Viegas. Que ensinou muita gente. Metade de Belo Horizonte. Do estado. Dos cervejeiros de Belo Horizonte. Eu lembro que ele bateu, acho que 4 mil alunos. Foi. Não, tinha uma época que era só ele que dava aula. Depois começou outros a darem aula, eu acho. O Pablo começou a dar aula, não sei se... Aí você também deu aula. Mas eu lembro que tinha uma época que você tinha que ir lá na taberna, lá no Jardim Canadá. 2010. Fiz curso com ele, comecei com ele, comprei a panelinha, não sei o quê. Você não fez curso sommelier? Não, sommelier não. Sommelier era tipo assim, ou você faz cerveja, que é o Roots, que sabe fazer, sommelier, que só sabe harmonizar, não entende nada de cerveja. Tinha uma rixa, né? Tinha um preconceito. Não tinha preconceito. Aquela época lá, 2013... Só não pode sommelier dar pitaco no cara pra fazer cerveja. Sommelier não pode... É como se fosse assim, você não sabe fazer, então você tá falando, cara, mas eu tô falando do que eu acho que vai dar no sabor ou no aroma. Aí o cara fala, não, então você tem que fazer o curso, você tem que saber fazer cerveja pra... Você tem que entender em qual parte do processo que você pode obter aquele sabor ou aroma que o sommelier está falando que quer adicionar na cerveja. Não dá para colocar um aromatizador ali no final. Mas é bom depois você falar, porque ele é os dois, então ele pode... Exatamente. Hoje em dia é lugar de fala. É isso. Hoje, para você dar palpite, você tem que ter lugar de fala. O CH tem lugar de fala para tudo. Mas, então eu comecei lá fazendo curso com o Felipe, comprei panelinha de 5 litros, era divertido ali em casa e tal, aí você vai... Sua mulher não gostava. Escalando, lógico, né? A bagunça que Você começou com 5 litros? 5 litros. Melhor tamanho. Exatamente. Era brew na melhor bag, tamanho. Se você tivesse mantido 5 litros, você tava fazendo cerveja até hoje. Com certeza. Aí você escala, começa a fazer grande. Dá trabalho. Aí dá trabalho, você fala assim, não vou mexer com isso nunca mais na vida. Mas o problema é o seguinte, não é nem isso. É que no meio do caminho, teve o curso lá na UniBH, no qual fui aluno do CH. Aquele de tecnologia cervejeira. Um monte de gente fera fez. Nós abrimos o curso em agosto de 2014, Eduardo foi da segunda turma. Pois mas acho que teve... Não sei se o Sandro não chegou a fazer ou deu aula. Não, o Sandro não participou do curso. Mas teve gente, o Koala ou... Também não. Não, quem que fez? A primeira turma nossa. A primeira turma. Eu, Léo,
Leonardo Nascimento, Léo dos Caras, Ramon Gontijo, dos Caras, Daniel Gontijo, Draganvá, Rossana Viegas, da Libertastes. Que depois juntou a menina Thalita, né? Thalita da segunda turma, Thalita da sua turma. Rossana Viegas, Wellington, da A Nossa, o Roberto Aquino. Mas isso é aluno ou professor? Aluno. Falou da turma de alunos. Aloísio da Loba, Kelvin Figueiredo. Tem mais gente, eu não vou conseguir lembrar todo mundo. E na segunda, Eduardo, Thalita, Matheus, que foi... Como é que chama a cerveja dele? Ele era Confrades. Advogado lá do escritório. Advogado do escritório, colega de sala dele. Mas que eu falo, é cheio de advogado e muito tributarista que mexe com cerveja. Que eu falo, tributário é estressante. Eu não mexo com cerveja, eu trabalho com dinheiro, cerveja. né? É isso aí. Mas aí o cara ganha dinheiro pra gastar com cerveja, pra relaxar. Aí ele fica rico, aí fala assim, não, cerveja, o negócio dá muita barriga e tal. Aí toma vinho, uísque, fica só na proteína, tá vendo? Rico de saúde, né, cara? Pois é, não, mas aí... Então, como eu fiz o curso no UniBH, e aí você vai escalando, né? Eu comprei panela de 50 litros, não sei mais o que. E vai empolgando. Panela automatizada. Panela automatizada. Não sei quantos fermentadores em casa, 4 geladeiras e tal. E aí até que um dia... Essa mulher falou, tira isso daqui. Era tudo na casa dos pais dele. Tudo na casa dos meus pais, não tinha até... lá no Vila Castelo. Ainda tinha uma adegazinha especial pra deixar maturar. Comprar barril, nós compramos barril de madeira para poder fazer cerveja. Daí... Um belo dia vem um amigo e fala, vamos abrir uma cervejaria? Aí aquele hobby que era uma delícia, vira obrigação, assim, cara. É sempre assim, o cara aprende o prazer, fica bom, aí alguém faz, vamos ganhar dinheiro com isso. Aí começa os problemas. Exatamente. Aí começa o estresse. Foi muito legal, a história da Sorro foi muito bacana, assim, eu e 2 amigos, montamos a cervejaria e daí fomos desenvolvendo as receitas e tal, o CH até deu consultoria pra gente na American Pilsner. Foi. Que, aliás, teve um americano, quem que foi que tomou lá em Ouro Preto? Foi o John Palmer. John Palmer. John Palmer elogiou a cerveja. Papa da cerveja. Papa da cerveja. Ele elogiou a cerveja. Ele escreveu o primeiro livro o de acesso amplo e restrito, que foi o How to Brew. Porque o Exatamente. How to Brew... Pra cervejeiro, né? Pra produtor, né? E ele escreveu o livro Michael Jackson, e disponibilizou o livro online gratuitamente. Então, todo mundo conseguia ter acesso a esse livro. Acho que ele foi o cara que mais formou cervejeiro no mundo. No mundo. Se você for levar depois em do Viegas, depois do Felipe Viegas. Não, mas o antes era o Michael Jackson, que era aquele famoso. Que mas o Michael Jackson nunca formou o cervejeiro. Não, então, ele era um guia de estilos, de países. Ele escreveu o Oxford, The Oxford Guide for Beers, não lembro o nome exatamente. Ele escreveu o Guia Oxford. O que mais o Michael Jackson escreveu? Ele foi o Beer Hunter, né? Então ele popularizou a cerveja fazendo programa pro Discovery Channel. Ele meio que ensinou o mundo que existem muitas cervejas pelo mundo, vários estilos, cada país tem, né, uma história da água, do lúpulo. Mas John Palmer bebeu a Sorro lá em Ouro Preto, é verdade. Pois Não, exatamente. E você falou que ele elogiou. Ele falou, não, essa é uma excelente American Pilsner, né? Porque é um estilo de cerveja que não tem, né? Ninguém e faz. é dificílimo, cara. O Eduardo, isso que eu ia falar, ele é excelente pessoa, advogado, mas como cervejeiro, eu fiquei triste quando ele parou. Não, ele é um excelente cervejeiro. Por quê? Ele é muito técnico. Então, assim, vocês não tinham fábrica, né? Vocês faziam cigano, né? Cigano na Verace. Na Verace, mas que tem uma estrutura top para fazer. Então, assim, a cerveja era de altíssima qualidade. E era um resgate histórico, né? Porque era as American Pilsner antes da lei seca. Antes da lei seca. Da época do Al Capone? Anterior, né? Que ele era o contrabandista. Então não é um American Light Lager, era uma Classical American Pilsner, com um perfil bem mais... Cara, eu lembro que eram todas deliciosas. Com uma lupulagem muito assertiva. Diferente, né? Muito mais floral e tal, é bem legal. Era uma excelente... E fora o contexto da cerveja, né? O nome Sorro e toda a contextualização do design dos rótulos, que eram prédios... relacionados prédios históricos do bairro de Sorro, em Nova York. Então isso que eu queria entender. Então cada cerveja... Mas poderia usar o bairro Sorro de Londres também. Que depois a gente fez a derivação. Né? Tem Sorro em Londres também? Tem Sorro em Londres também. É de Sorro em Londres ou de Nova York? Em Nova York. Tá vendo? Cerveja é cultura. Não sabia. Daí a ideia, na verdade, da Sorro foi fazer estilos americanos, históricos,
né? Aí com a pegada de Nova York e tal. Que massa. Que tem uma puta cidade, cosmopolita e tal, mas que tem uma história super legal. E aí, cada cerveja era o nome de um prédio, era o endereço, o nome da cerveja era o nome de um prédio, era o endereço de um prédio em Nova York. Mas um prédio Então, famoso, um prédio que famoso tinha alguma coisa a ver com tal, cerveja. exatamente. Inclusive, acho que a American Pilsner tinha um speakeasy no prédio, não no tinha? No prédio, exatamente. A gente pegou um prédio que tinha um speakeasy e tal, para poder fazer a ligação. Speakeasy, né? Que é fala o speakeasy é o bar né? clandestino que operava durante a lei seca. Então, eram os locais de fala venda baixo, de cerveja. Como é que seria em português? Não é fala mansa, fala... Fala cochichado. Cochichado, exatamente. Que eram os bares escondidos atrás de algum armário, alguma coisa e tal. Abrir, os caras jogando baraca, catear, tomar cerveja. Exatamente. E essa foi a ideia da Sorro. E daí, depois a gente lançou dois estilos ingleses fazendo conexão com Sorro em Londres. Né? Que massa, velho. Mas a sua IPA... A American IPA dele era bem legal. Era muito boa. Demais, era muito boa. Porque ela não era amarga demais, nem era, sabe? Era aquela fácil de beber, de drinkability altíssimo. Uma pena, mas... E aí, quando um dos sócios, na verdade, um dos meus sócios, que era um puta cara da indústria de TI e tal, ele foi vice-presidente da Oracle e depois de uma outra empresa, que eu não lembro qual. Ele era investidor. Não, ele era... Não, era entusiasta. Ele era o entusiasta e era o diretor comercial nosso. Era o cara que vendia. Você era o diretor de produção, de operações... Porra, diretor é 3 caras, né? Mas assim... Eu era o cara da operação. Da produção. O Léo era o cara da venda e o Guilherme, sim, era investidor. Só bebia. E aí a gente... Eu e o Léo ficamos muito à frente dessa questão de venda, porque no final das contas cerveja tem que vender, né? Pô, não adianta você fazer. Sim. E é um negócio de escala. A gente fazia 5 mil litros. Se você pensar, é muito pouco, não vale nada. Eu aprendi, a duras penas, muita gente aprendeu nos anos 2012, 13 até 2020, com a pandemia. Cerveja só tem 2 jeitos de ganhar dinheiro. Ou volume, que aí você vai competir com as grandes, Ambev, Heineken, etc. Ou qualidade. Quem fica no meio, que é qualidade com pouco volume, é pressão de custo e tal, é complicadíssimo, né? Depois a gente entrar nesse... A gente me surpreende você ter aprendido, porque até hoje eu não aprendi qual que é. Você continua insistindo, né? Eu continuo caçando o segredo desse negócio. É isso mesmo. Mesmo assim, mesmo na questão da qualidade, é complicado você... Porque o custo é muito alto. Porque uma coisa é o seguinte... você for para qualidade, não vou para preço. Beleza. Que era nossa pegada. Só que o nosso custo era muito alto como cigarro. Então o seu preço tem que ser alto. Então o preço era alto, mas aí chega num limite assim. Você pega, por exemplo, você falou do Aí Koala. sua margem vai ficando pequena. Porque esse que é o negócio. Quem fica no meio é margem pequena. Quem tá no high-end lá, Koala, Tarim, custo alto, preço alto, alta qualidade. A nossa era preço alto. Quem é barato, então é volume, custo baixo e tal. Era preço alto para hoje. Você tem noção? Você consegue encontrar marcas de cerveja especiais no supermercado. Exatamente. O preço era mais ou menos... Em 2015, o nosso... Eu vendia para o bar a R$23, R$24 a garrafa. Eu vendia para o bar. O cara revendia 35. Imagina. Em 2016. Aí vira um negócio sofisticado. Ainda com uma cultura que ainda acha que cerveja não é uma coisa sofisticada, que não sabe. 600 ou 300? Que você tinha? 600. Aquela garrafinha... 300 acho que era 16. É caro. 15 ou 16. Você vê que naquela época já era caro. Imagina. E hoje ainda com os custos como é que estão, né? De lúpulo, de exatamente. Tudo então, nós vamos chegar mais para frente nisso, né? Nessa questão. Mas vai falar muito do sofrimento dele com importação. Então, assim, daí o Léo teve ele falou, ele tirou um sabático de 2 anos para poder se dedicar a Sorro e tal. Só que no meio desse sabático teve uma proposta da Microcity, muito boa. Ele falou, cara, se eu declinar a proposta, pô, 50 pau por mês de salário lá. Ou eu vou... Ele falou, bicho, minha mulher me mata. Então eu não posso. Não posso. Daí... Foi mais ou menos minha mulher com cerveja e Valorec. Eu não tinha condição de assumir venda também, porque, obviamente, eu tenho um escritório que é minha fonte de renda. O outro era brincadeira, né?
A gente chega num nível da vida que você tem uma coisa que é seu foco, sua carreira, que é onde você, né? E tem uma coisa que você empreendeu ali. Chega num ponto que a vida te obriga a tomar decisão. Eu busquei cerveja como hobby, aprendi, aí fui fazer jantar harmonizado, fazer marca de moda, T-Beers, depois o Price Beer com o Diego. Depois chegou num ponto, minha filha nasceu, gente, ela tá escondida aqui atrás aqui, ela virou e falou assim... Ela tá no Speakeasy. No Speakeasy. Falou assim, cara, ou você foca no seu trabalho, ou você foca no... Porque uma coisa tá atrapalhando a outra. Você tem um filho, aí você começa a dar uma recuada. Só que, às vezes, né, por exemplo, o CH, ele é focado em gastronomia, em comida, em bebida, então ele entende de tudo um pouco. A gente já é mais advogado e eu fico ali, gosto das duas coisas e tal. E eu acho que a gente pode harmonizar as duas coisas. O difícil é você ganhar dinheiro com as duas. Exatamente. Porque querendo ou não... Vocês não chegaram nem a pensar em vender o nome, não? Vender a marca? Não. A gente vendeu a estrutura toda. Né, que a gente tinha equipamento? Que tinha? Não, equipamento não tinha, de produção era que era da Verás, mas tinha barril pra caramba, tinha um ponto ali. Não, a gente tinha um ponto ali no Jardim Canadá, que a gente alugava. Vocês alugavam que era nosso estoque e tal, exatamente, nosso QG. Daí a gente vendeu com a parte de refrigeração e tudo. Vendeu porteiro fechado. Gente, uma pena que eu pedi pra ele, cara, traz alguma sua, não tem uma de lembrança, cara, não tem nenhuma. A última que última foi há 2 meses atrás que eu tomei, que era aquela do barril. Tava espetacular, porque era que eu fiz em colaboração lá com o Rafa. Sim. E você tava fazendo muitas colaborativas, né? Umas testes. E a gente fazia muito teste colaborativo, né? Você fez com o Sandrão? Fiz com o Sandrão. Careta, né? Careta. Foi, espetacular, uma Berliner espetacular com... Você fez a Old Ale, não foi Old Ale, foi... Eu fiz uma com... Barrel Aged com Astúcia. Foi essa com o Rafael Reis e com a Astúcia. Que foi essa, o Rafa Reis da Laut? Da Laut, Que massa. O Rafa super fera, companheiro, né, para poder fazer essa aí. O Rafael também era da primeira turma. Essa foi que a gente comprou o barril de Bourbon, ex-Bourbon, né? Para poder fazer a cerveja no barril. O Bourbon Ale. Bourbon Ale. Mas assim, eu acho que a conclusão que fica é o seguinte... E esse barril tá onde? Tá com os meus pais. Aí, ó. Tá, eu vou reformar o barril e fazer um de 50 e um de 20. Para poder colocar agora a cachaça. Entendi. Mas ele não tá com água, nada? Não, já não. Ele já tava vazando no finalzinho. Sim, então ele deve estar ressecado, né? Pode mas isso aí... Bom... O pessoal da Tanhoaria resolve. O que eu acho que fica de conclusão assim, do Eduardo é o seguinte: um cara inteligente, ele consegue trabalhar em qualquer ramo, se você dedicar. Então, ele dedicou, o escritório dele está super bem e tal. Se ele tivesse dedicado na cerveja, ele continuaria, talvez ia passar raiva pra caramba, ia tomar sacanagem, ia competir em mercado, gôndola, imposto e tal, né? Que desanima, né? Muitos que tiveram aqui falaram disso, que desanima o cara, que ele toda hora é surpreendido com alguma questão tributária. Muita gente veio e falou que eu não vendo para outro estado por causa disso, a dificuldade de ICMS, ST, cada lugar uma regra, não tem uma clareza. O Brasil cada produto, cada origem e cada destino é uma coisa diferente, né? Você sabe disso, que a gente assessora empresa, então assim, aí você imagina, o cara tem uma ideia boa, o cara é empreendedor, o cara é inteligente, o cara sabe fazer bem feito, mas é tão difícil que desanima. Então assim, por que eu vou gastar meu tempo, meu dinheiro, para fazer uma coisa legal de qualidade, mas que vai ficar caríssima e ainda vou correr o risco de ser autuado e pagar um imposto que é porque eu não sabia, não é nem porque eu queria fazer errado, não. Porque tem gente que já entra sonegando, né? Que é estratégia no Brasil, entrar sonegando para esperar um refis e tal, mas não é o caso. Tem gente que quer fazer o certo, mas o cara não consegue. Os caras não acham nem contador expert em cerveja. O cara tem que ter um contador especializado em tributação de cerveja. Bom, então, Eduardo contou a história dele aí de cerveja, de advocacia e tal. Agora, o grande CH vai contar a história de vida dele, que ninguém, acho que nem a esposa dele conhece a história toda dele de gastronomia, de cerveja, de cachaça, de vinho. Você não vai conseguir resumir. Não, tudo, né?
Vou contar o básico. Mas me conta assim, como que você começou? Você fez biologia. Eu sou formado em biologia no mesmo ano, 1999, lá na UFMG. E iniciei na docência, ainda em 98, como aluno na UFMG. E da docência eu caminhei cerca de... Até 2007 eu permaneci na docência. Mas dando aula de quê? Dando aula de ciências e de biologia. Ah, que legal. Eu sou professor de biologia. Mas em segundo grau? Primeiro grau? Primeiro e segundo grau. Que legal. E pré-vestibular. Dava aula de biologia. Que massa. Lecionei no Promove, lecionei de sistema de ensino arquidiocesano. Mitose. Colégio Friolanda. Como é que chama? Esquistossomose. Você misturou divisão celular. Nada a ver, mas tudo bem. Você vê as coisas que vem na minha cabeça. Deve ser o que eu traumatizei, né? Que tinha que decorar lá no Loyola. Vestibular. Mas Cisticerco. Mas estudei biologia, lecionei biologia há muitos anos. E aí, meus pais, eles têm uma empresa, tinham, na verdade. A empresa ainda existe, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas meus pais tinham uma empresa de organização de eventos. Massa. Meus pais são da área de turismo e jornalismo. Minha mãe jornalista, meu pai... Tudo tem uma inspiração que a gente, que a gente não sabia. Papai, ele trabalhou em hotelaria. Da hotelaria ele foi contratado, não sei qual que seria o termo, para elaboração do projeto do Minas Centro. Então ele assumiu a diretoria de operações do Minas Centro em 1983, construiu o Minas Centro e inaugurou o Minas Centro como diretor de operações do Minas Centro. Que massa. Em 1984. Pra Trabalhou... quem não sabe, Minas Centro é um dos melhores espaços Era o de centro evento de convenções de Belo Horizonte nos anos 1980. A minha formatura foi lá. Acho que tanto do Loyola quanto da faculdade. Só nos anos 2000 veio o Expo Minas, né? Então nós ficamos por anos... Só tinha o Minas Centro. E ficava lotado. Ficava lotado. Minas É Centro. estatal? É estatal. Codenge? E hoje acho que está na mão do Codenge. Codemix. Em frente ao Mercado Central, né? Em frente ao Mercado Central, exatamente. Então era o centro de convenções da cidade. Papai cuidava do Minas Centro. Em 1988 ele sofre um infarto e vai aventurar, dar seus voos próprios. Ele resolve largar o Minas Centro e monta em sociedade com a minha mãe uma empresa de organização de eventos chamada Central de Eventos e Promoções. E aí papai, ele era cardiopata, né? Ele sofreu o primeiro infarto em 88. Em 2007, a condição cardíaca dele estava muito debilitada. Ele ia passar por uma cirurgia de revascularização. E aí ele me chama e fala assim, meu filho, eu tô um pouco temerário em relação à cirurgia, se acontecer alguma fatalidade. Infelizmente, eu vou deixar sua mãe, você e sua irmã meio desamparados. Então, eu tô vendo você meio incerto sobre seu trabalho com a biologia. Eu queria ver se não topa vir trabalhar comigo e assumir a empresa. Que legal. Então, eu largo a sala de aula, deixo a biologia de lado e vou trabalhar como diretor de uma empresa de organização de eventos. Não tinha nada de gastronomia, só evento. E na verdade os nossos eventos... gastronomia, né? Tem, mas os nossos eventos, Paulo, sempre foram eventos técnico-científicos. Tá. A gente sempre fez... Não era buffet? Não. A gente sempre fez congresso, a gente sempre fez simpósios, seminários, feiras. Nosso foco principal era feira. Entendi. Entendeu? Que hoje tem muito no Expo Minas e no Minas Centro. Sim, exatamente. Aquelas feiras de lã que tem lá no Expo papai, as coisas se interligam, né? Vou te contar uma outra curiosidade. Em 96 para 97, a então diretoria da ANPAC, associação, na época, ANPAC com M de mamãe, Associação Mineira de Produtores de Aguardente de Qualidade. Porque tem a ANPAQ também. Porque ela virou de mineira para nacional. Aí trocou o M para N. Isso. Hoje ela é ANPAQ com N, Associação Nacional de Produtores de Aguardente de Qualidade. Isso. E aí, a então diretoria da ANPAQ, Dirlene e Walter Caetano, da Cachaça Germana, procuram papai, em parceria com outro produtor de eventos chamado Zé Lúcio, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. E eles tinham um festival de cachaças
que acontecia em Sabará. Sim. E eles precisavam dar uma nova conotação para aquilo, porque era feirinha de rua, Posso barraquinha. fazer só uma parte? Claro. Meu primo Guilherme Fialho, tatuador lá em Floripa, vai lembrar. Eu e ele fomos de ônibus pra Sabará, nesse festival de cachaça Sabará. Um show do Ouro de Tolo. Olha, cover do que Raul. legal. Nós ficamos muito loucos com cachaça, festival de cachaça. Solteiro, Ninguém gente espera tinha que você fique 18 anos, sei lá. Cara, não posso contar todos os detalhes, mas assim, uma memória inesquecível, mesmo com a cachaça. Você ainda tem memórias? Tem memórias. Mas aí eles procuram papais, a Lúcia, Dirlene e Walter Caetano, querendo dar uma nova conotação pro festival. Mais profissional. Mais profissional. E aí, em 1997, o papai cria e leva para a Serraria Souza Pinto a primeira Feira Nacional da Cachaça. Que massa. Que rodou. Que hoje virou um negócio de 97, 98, com meu pai em sociedade com a Ampac e o José Lúcio na organização. 98, o papai resolve deixar a sociedade e na saída dele eles mudam o nome para Expo Cachaça, que é a feira que vocês todos conhecem. Até agora hoje. Agora é Expo Minas, legal. né? O último episódio, a última edição, em julho passado, agora de 2024, foi no BH Center Norte, ali onde tem uma Leroy Merlin, Sei. sabe? O Sei. Decathlon, atrás do Minas Shopping. Pra quem é de Minas Gerais, fica no bairro São Paulo ali. Acho que São Paulo União, os dois. Por ali. Nunca fui lá. Bom, então, papai fez a Feira da Cachaça, papai criou e produziu durante 14 ou 15 edições, agora me foge a memória, a Minas Pão, que era a Feira Mineira de Panificação. Que massa. Mas de certa forma você vê, hoje eu entendo, uma origem familiar, uma raiz de um empreendedorismo, talvez, do seu pai, que passou de pai para filho, até seu pai foi super legal de pensar, pô, meu filho, eu não sei até quando eu fico aqui, mas meu filho é inteligente, capaz, e deixou um legado, né? Vamos dizer, de gastronomia, de evento, ele pede para que eu vá Você honra seu pai, né? Hoje você honra seu pai. Pra você ter noção, ele pede para que eu vá me associar a ele. Aí, minha mãe, que já estava se afastando das atividades cotidianas do trabalho na empresa. Muito trabalho, muito estresse. Já estava mais envelhecida, né? Ela era a sócia e aí eu me torno sócio da empresa. Que massa. Então, hoje, papai faleceu tem 6 anos. Dia 12 passado agora, 12 de novembro, fez 6 anos, papai morreu. E até hoje, o contrato social somos eu e ele. Eu tenho 99%, ele tem 1%. No processo de inventário, que eu até comentei com você na época da morte de papai. O processo de inventário foi muito moroso, ele saiu agora praticamente. Então eu ainda não tirei o nome do meu pai da sociedade. Meu pai é meu sócio ainda hoje. Mas que legal, e a empresa permanece. Eu acrescentei à empresa os quinais de treinamento e consultoria. E quando eu desenvolvo os meus trabalhos como consultor, você fatura eu faturo pela empresa, eu também tenho. Que se chama Eventos e Promoções. Ou seja, que legal. Não tem nada a ver com cerveja, mas o CNPJ... na verdade é para vender seu conhecimento. Para vender meu conhecimento, exatamente. Então... Bom, aí papai me leva para a empresa e eu vou trabalhar com organização de eventos. Só fazer uma parte. Você vê como que para as pessoas, às vezes, quem não conhece, quer empreender no Brasil e tal, não sabe que tem toda uma burocracia. E aí você tem, às vezes, uma inspiração familiar, alguma coisa, mas você tem que criar um CNPJ. Seu pai te deu o caminho das pedras. A mesma coisa, o Eduardo, família também de advogados, de pessoas, né, da área jurídica. Até que e tal. não, viu? Não tem. Mas tem a família Pauliello, tem, né? O meu avô é desembargador, só isso. O resto. Só, né? Mas assim, talvez tenha, no caso do CH, tem mais essa inspiração de. Se você não tivesse isso, talvez você não teria entrado nesse caminho, e de já ter uma empresa. Como é que funciona Você uma quer empresa? saber como é que eu cheguei na cerveja? Meu pai me demitiu. Basicamente. Esse é o turning point. Legal. Basicamente. Turning point. A questão é a seguinte. Eu plot sempre... switch. Plot twist. Mas ele estava trabalhando com seu pai Eu lá. sempre tive para mim
a teoria / filosofia de que toda pessoa tem que ter um hobby. E que esse hobby se desconecte da sua atuação profissional. Sim. Então, você é advogado. Perfeito. E quer fazer cerveja, você está enquadrado na minha teoria. Perfeito. Porque o seu hobby não se conecta com a sua atividade profissional. E quando o hobby vira profissão, acaba. Acaba o hobby, exatamente. Mas ele serve para te anuviar em relação à rotina do trabalho. Que é o que eu faço com eu comida sempre hoje. Amei biologia. Hoje o cara deixou você ver, agora é gastrônomo, faz os negócios de carne, de carneiro, de não sei o quê. Mas eu sempre amei biologia. Eu gostava de ir pro meio do mato. Eu falo, pode parecer... Eu falo, pode parecer piada, mas eu sou especialista em perereca. É a minha especialidade. Não é piada. Outro telefone. Muito bom. Meu trabalho como biólogo durante meus anos de faculdade... Mas você sabe que tem que tomar cuidado, tem umas pererecas que você não pode experimentar, que é venenosa, né? Tudo bem. Alguém falou experimentar. Sommelier. Sommelier de perereca. Quer cheirar, quer experimentar. Você sabe que tem umas azuis, umas verdes, Mas eu sou especialista em anfíbios. Trabalhei com isso durante a minha graduação. Esse episódio vai ficar muito mal. E aí, em um determinado momento da minha atuação profissional como biólogo, eu queria ser biólogo de campo, eu queria trabalhar com aquilo, né? Tipo o Ricardo Solar. Ficar acampado no meio do mato. Ecologista. E resulta... Ecólogo, ecologista é o que... Exatamente, a Greta. Ecólogo é o profissional. Mas aí eu percebi que eu estava desvinculado daquilo que eu gostava. Eu gostava de ir pro mato, caçar perereca. Talvez não seja o melhor lugar para achar, não, mas tudo bem. Não, acha muitas. No brejo, né? Mas aí, cara, aquilo tava tornando a biologia insuportável. Porque o que tá por trás da atuação como biólogo é muito diferente dessa romantização do biólogo bicho grilo, que fica no mato, abrindo trilha, essas coisas. Não era bem isso. Então, eu vi que a biologia já não estava mais... Eu não estava mais me conectando com ela. Meu pai me chama para atuar com ele e não era nada que me... Motivava, assim. No começo até foi muito motivador. Mas num determinado momento, eu estava precisando de um hobby. A questão era essa. Eu tinha que fazer alguma coisa para me desconectar. Te dava prazer. E descobri que dava para fazer cerveja em casa. E foi uma descoberta para muita gente nessa época, né? Isso, 2010, fiz meu primeiro curso de cerveja lá no Freitag com Rodrigo Lemos. Freitag é um ícone, né, em Belo Horizonte. Rodrigo Lemos, Pablo, Humberto, a galera que frequentava, Daniel. Eu fiz um curso de precursores, né? De Falcone, degustação e Freitag Slow Beer. Freitag Slow Beer, exatamente. Slow beer. Aí fui lá no Freitag do... Eu não sei quem que era o dono lá. Do Flávio. Não. Mas... Bom, aí comecei a me envolver com cerveja e conhecer variedades e beber cervejas diferentes e tal. Descobri a curso de produção caseira. Fiz o curso de produção caseira com o Armando Fontes. Não sei se vocês se lembram do Armando, da Vilã. Se tornou um grande amigo meu, inclusive teve ele era cabeludão, não era? Ele já foi cabeludão, mas... agora já... E aí fiz o meu curso de produção com o Armando e comecei a me interessar por fazer cerveja. Mas eu sou muito... CDF, essa é a palavra, não tem outra definição. Eu sou honesto, eu sou CDF. Então, quando eu comecei a fazer cerveja, eu nunca estava satisfeito. Eu sempre achava que ela estava ruim, precisava melhorar, e aí eu começava a ler, estudar e comprar livro. Outra parte, para quem é jovem, geração Z, CDF, não posso traduzir, né? CDF, né? Era aquele nerd, o geek, que estuda muito. Todos os dois aqui se estão bem sucedidos porque estudou muito. Então, pra galera que acha que é só ir lá e fazer um Instagram, um Stories e virar influencer no YouTube. Não adianta perguntar pro ChatGPT como é que faz cerveja, não dá. Vai sair boa, não. Não, tem que estudar. Não, tem que ter conteúdo, né? Pra poder... Tem. Então, assim, você não parou de estudar. Só uma outra parte aqui, que você falou um tanto de gente do mundo de cerveja, e eu esqueci de mencionar um dos caras que me inspirou também, que foi o Alfredo.
VMB. Porra, era meu colega na Valorec. Eu sei disso. E nós vamos cruzar essa história agorinha. Cara, eu ia muito lá na fábrica lá no Ville de Montanha. No Ville de Montanha, VMB, para poder tomar a cerveja dele e eu ficava vendo ele fazendo, ele me explicando as coisas. Mas você sabe a história, né? Eu acho que eu já contei que ele começou a fazer cerveja dentro da Valorec. Sim. Era Valorec e Mannesmann. Antigamente era Mannesmann e Valorec francesa. E ele era engenheiro de qualidade. Aí o Marco Antônio, que era o presidente da Valorec na época, ficou assim, que é essa? Que tem um cara fazendo cerveja dentro da empresa. Quero lá. Aí foi lá, chega o presidente da empresa, o Alfredo gordinho, né? Agora emagreceu, tá gordinho, tímido, né? Nada dele. Aí os caras, quem que tá fazendo cerveja aí? Aí chegou lá, eu falei, pois não, tal. Você que tá fazendo cerveja? Eu quero comprar. Eu quero experimentar. Eu quero experimentar. Pegou e provou. Sua cerveja é muito boa. Vamos fazer cerveja junto? Isso aí. Aí tinha um sítio lá no Ville de Montanha, começaram a fazer lá. Depois vendeu para a Brook da Fabi, que agora está na Krug. Com quem nós fizemos. Que é, na verdade, chefe lá. O imóvel, o sítio, foi o pagamento da parcela deles na compra da Krug. Aí, olha que massa. O imóvel. E hoje é Herrick, Alfredo, Fabi, estão tudo junto lá na Krug. Exatamente. Massa demais, mas conta. Bom, aí nessa de querer aprender e querer fazer sempre o melhor, eu comecei a estudar muito. Abriram em Belo Horizonte, na Associação Brasileira de Sommelier, né, ABS Minas, o primeiro curso de sommelier de cervejas em 2012. E quem eram os professores? Fabiana Regui, que tinha sido convidada para montar o curso em Belo Horizonte, e convidou Marco Falcone para dividir o curso com ela. Fabiana Regui, jornalista na época da Rádio CBN, apresentava o programa Pão e Cerveja. Que acho que tem até hoje, né? Tem na Rádio CDL. Na verdade, ele mudou de nome para Liquid Certo. Porque ela expandiu de pão e cerveja para outras bebidas além do... Cachaça, vinho... Outras bebidas além da cerveja. Fabiana Regui, queridíssima. Um dia, se Deus quiser, ela vem aqui também. Maravilhosa. E Marco Falcone, da Falquia. Eu trouxe o Max aqui como homenagem a ele. Ao pai. A história. Muito bacana. E aí, eles montaram a primeira turma de sommelier de cerveja na ABS. Foi uma turma que foi muito conturbada. Eles acabaram rompendo com a ABS no meio do curso. E montaram um curso que foi a Academia Sommelier de Cerveja, onde você estudou e outros tantos passaram por lá. Maioria. E na saída deles, era uma turma incrível. Tinha zilhões de... Vários desses nomes você citou. Pablo, Humberto, Aline, esposa do Humberto, mas Carlos Chiari, eu, Léo Tropa da Ouro Pretana, Alain da Ouro Pretana. Aquele menino lá de Ouro Preto, que era engenheiro, que formou até com um amigo meu, que mexia com águas. O Antônio Augusto? Antônio Augusto Seabra. Não, Antônio Augusto acho que ele nunca fez o curso de sommelier de cerveja, não. Não, mas ele dava aula. Depois ele dava aula de águas. Mas quando eles racharam, né, a ABS ficou desprovida de professores. E a ABS falou assim, a gente precisa de alguém para dar aula. Você quer ficar como professor? Poxa. Claro, né? Oportunidade. Claro, mas ao mesmo tempo eu estava engatinhando. Desafio. Estava engatinhando nessa história, entendeu? Mas você já tinha didática, né? Já tinha anos de sala de aula, né? Mais de 8 ou 9 anos de sala de aula. Já é 50%, talvez. E eu sempre gostei de estudar. E lecionar é a melhor forma de você aprender. Né? Não existe forma melhor do que... Te obriga, já que eu vou ensinar, eu tenho que... né? Falar para os outros te dá muito mais... de excelência. Né? E aí, cara, foi exponencial. Entrei na ABS, comecei a dar aula reformulei o curso, montei o curso do meu jeito, com a minha cara, e eu tinha liberdade para criar, né? E o pontaço ali perto da Praça da Liberdade. Exatamente, pertinho da Praça da Liberdade. Vivendo a concorrência com Marco Falcone e Fabiana Regui, sempre uma concorrência muito honesta, muito correta e amigável, tanto que somos grandes amigos, graças a Deus. Bruta, mas uma concorrência bruta, que me exigia manter excelência e qualidade. E aí, na falta de outras ofertas, de outros produtos de qualidade nesse ramo educacional aqui, né, a gente sentia a falta das ações da Serva Mineira. A Serva Mineira era muito tímida, né? Era muito fechada dentro de si mesmo. Montei um grupo com alguns cervejeiros caseiros
chamado IMC, Instituto Mineiro da Cerveja. E a gente começou... E o Cerveja na Praça também, né? Cerveja na Praça foi consequência. Foi só, vamos reunir e beber nossas cervejas, todo mundo junto com... Diz que tinha muita sour, né? Costumava aparecer bastante. Sem querer, né? Chamava APA, mas era sour. Desculpa. Isso é foda, mas isso é foda. Mas aí, cara, fizemos algumas coisas, né? Luiz Flávio Freitag, lembrei. Isso. Eu não peguei essa época. Luiz Flávio, inclusive, chamou para fazer assumir a parte pedagógica da Oktoberfest. Lembra da Oktoberfest de Nova Lima? E o Alfredo também era organizador. O Alfredo e o Luiz Flávio organizavam. O Luiz Flávio me liga e falou assim, aqui, nós estamos precisando de palestras e cursos para a Oktoberfest. Topa fazer com o IMC? Aí eu falei, top, vamos embora e tal. Pegamos, fizemos. Mas aí teve um racha dentro do IMC, né? A gente se desentendeu, rompemos. E nesse meio do caminho, Alfredo, da VM Beer, me liga e fala, o negócio é o seguinte, eu não tenho tempo para tomar conta da fábrica. E eu preciso de um mestre cervejeiro. Olha a conexão, o Alfredo nós três aqui. Você quer assumir a fábrica? Eu falei assim, quero. Quero, mas tem que ser num esquema que se encaixe na minha rotina, porque eu tinha as outras atividades que me ocupavam também. E aí, em 2014, fevereiro ou março de 2014, agora não vou lembrar de cabeça, eu começo... Então, assim, em 2012 eu fiz o curso sommelier de cervejas na BS, assumi a docência no curso. 2013 a gente funda o IMC. Quando rompe o IMC em 2014, Alfredo me leva para a VM. E aí eu começo a ajudar a tomar conta da produção da cerveja da VM. Produzia na eu época, quero um cervejeiro da VM. E a cerveja dele era boa pra caramba. E aí, cara... E ele era muito criativo. Nesse meio do caminho, UniBH... Te chama? Não, UniBH anuncia que vai montar um curso de pós-graduação em tecnologia cervejeira. Na hora que eu soube que o curso ia ser montado, eu fui ao UniBH e fiz minha matrícula. Você tem noção, isso parece piada, eu sou a matrícula 0001 do curso. Eu fui o primeiro aluno matriculado. E aí, na hora que eu matriculei, o coordenador viu meu nome, pegou o telefone e me ligou. CH, oi Bruno, tá bom? Bom. Aqui, eu tô coordenando a pós do UniBH. Eu falei assim, sério? Você que é o coordenador? Ele falou assim, sério. E eu vi que você matriculou. Eu falei assim, matriculei, eu quero fazer o curso. Eu falei assim, não, eu quero você na docência. Você não é aluno, você é professor. Mas foi aluno e professor. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer o curso. Ele falou assim, não interessa, você vai dar aula. Resultado, eu fui o primeiro aluno e o primeiro professor contratado pelo curso. Massa, legal demais. Tirando o coordenador, obviamente. E você me chamou para ser jurado na ABS. Na ABS, banca final de curso. O Heitor foi o primeiro aqui nessa mesa. E ele foi meu aluno. Ele e o Adair, aquele menino lá da Circuito da Cerveja lá em São Lourenço. Sim, o Léo. A galera, cara. Mas aí, cara... O que significa Heizgebot? Aí os caras... E aí, cara... Sacanagem. Mas tá certo, tem que saber, pô. Tem que saber, pô. O cara sommelier de cerveja. O Bruno me chama pra pós. Eu começo a cursar a pós-graduação. E nesse meio tempo, o Edson Pujatti, grande chefe Edson Pujatti, grande ícone da gastronomia mineira, monta o curso de gastronomia na UNA. E aí, no curso de gastronomia, você tem uma disciplina que é bebidas. E ele falou, não quero alguém do vinho, porque gastronomia normalmente vinho, enologia, né? Ele falou assim, eu não quero alguém do vinho, eu quero alguém da cerveja. E também tava bombando. Tava bombando e tal, ele me procura, me chama. Na verdade, quem me indica para ele não é o Pujatti quem me prospecta, é o Felipe Tavares, que hoje está na Faculdade Arnaldo. Aí o Tavares me indica pro Pujatti, e aí eu faço... Aquele que eu conheci no restaurante do Arnaldo? Ele, exatamente. Felipe Tavares, ele mesmo. E aí ele me chama para fazer uma aula experimental, uma aula teste, sei lá, uma banca. Eu faço a aula e aí ele me contrata. Então, junto com o UniBH, eu comecei na UNA. Eu comecei os dois cursos juntos.
De gastronomia. Aí você virou professor de tudo. E aí, cara? Gastronomia e não sei o quê. Então, produção, resumindo, eu dou aula na ABS. UNA, eu dou aula no UniBH. Hoje a gente montou o curso em parceria com o Le Cordon Bleu, da França. Eu sou professor do Cordon Bleu no Brasil. De quê? De gastronomia. Dou aula no curso de gastronomia. Mas aí bebidas. você fala de bebidas? Eu dou aula de bebidas. Nesse semestre eu lecionei uma disciplina. Na verdade, lá o nome não é disciplina, é unidade curricular. Então, a unidade curricular que eu lecionei esse semestre em parceria com Carol Haddad foi hospitalidade, turismo e gastronomia. E dessa unidade curricular nós estamos produzindo um livro agora, vai sair ano que vem um livro. Que massa, velho. O primeiro semestre do Seu ano que primeiro vem, livro? Meu primeiro livro, entre aspas, meu terceiro, no caso. Porque eu já fiz 2 livros de ciências para ensino fundamental. Ah, não. Ah, é mesmo? Eu sou professor de Legal. livro de ciências. Não, mas Sou autor de livro de ciências. Agora, vamos dizer, da sua carreira... Ano que vem eu vou lançar 3 livros. Que massa. Um que vai ser sobre desenvolvimento de destinos não turísticos em Minas Gerais, através da hospitalidade e da gastronomia. Que a Europa aprendeu há muitos anos atrás, né? Isso. E Minas está aprendendo Vou a lançar elogiar um seu livro. queijo, sua cerveja, tem sua vocação cachaça, pra seu Vou vinho. lançar um livro de fermentados caseiros. E aí não é só cerveja, Claro. são fermentados. Então vai ter chucrute. Hidromel. Não, comidas. Comida. Comidas e bebidas. Eu Tudo. já falei tudo. aqui, Kombucha. Tudo. fungo tá em tudo, né? E fungo fermenta e faz um monte de coisa E maravilhosa. vou né? lançar um livro de resgate de receitas, chama-se Memórias à Mesa. O resgate das receitas que povoaram a nossa infância. Sabe o que minha mãe fez Cadernos hoje? de Que legal, receitas. cara. Sabe o que minha mãe familiares, fez? Hoje São de 3 manhã? livros agora pro primeiro Que semestre. bacana. Sensacional. Parabéns. Sabe o que minha mãe fez hoje de manhã? Talvez vocês já comeram. Mineiro. Bolinho de fubá de canjica. Ah, que delícia! Lá no Nordeste, mas lá eles não sabem o que é fubá de canjica. Porque a canjica já é aquele milho quebradinho. O fubá ele é bem moído, parece um pó. É. E aí, fubá, ovo e leite, um pouquinho de sal, faz uma massa, bota na gordura fria, não pode estar muito quente, senão ele estoura. E ele cresce igual um bolinho mesmo. Sim. Aquilo ali quentinho, com a manteiguinha, o café, meu amigo. Cruel. Cara, super light, super saudável. É fitness. Totalmente. Zero carb. É fitness, é porque você, Zero depois carb. de comer você tem que fazer uma meia hora de esteira. Mas pra olha, poder- nós estamos falando, eu ainda não cheguei na HB. É. Bom, resumindo, a docência tomou esse viés tão forte, né? Então hoje estou na UNA, no UniBH com Cordon Bleu, na Faculdade Arnaldo, que virou Unicentro agora, então... Na UNA, lá na pé da Praça da Liberdade. Isso. Que eu já fui lá uma vez. Na UNA Liberdade fica ali na Bahia com Gonçalves Sim, Dias. e ali é aula de Gastronomia. Hoje eu leciono quase que gastronomia na gastronomia. UNA, depois na UniBH. UniBH Gastronomia, Gastronomia e Cordon Bleu. Cordon Bleu, E- isso. Ah, Faculdade Arnaldo, que agora é Uni Arnaldo, virou centro universitário. que aí é o quê? É gastronomia também. Curso de Tudo gastronomia. Lá eu dou aula de coquetelaria e de enologia. É. E a ABS? Agora eu sou professor de coquetelaria também. Que bacana. A ABS eu saí, Ela continua, ela existe? continua, a ABS continua, muito forte, muito robusta. Léo assumiu as aulas quando eu saí. Léo Nascimento. Ah, é. Mas ele foi embora pra Diamantina, Mas né? ele vem para dar as aulas Ah, é? segunda-feira e fica no restaurante dele quartas a domingo. Como é que Mas chama lá? relíquia. Relíquia. E que mais? O Aí sommelier a de ABS cerveja deu uma parada. Mas eu fui convidado pela Fabiana. Com a saída do Marco Falcone da Academia de Sommelier, Ficou a Fabiana Jaque, e a Jaque Fabi. me convidaram para assumir a parte. Você ficou um tempo lá. Fiquei lá. Ah. Só que aí mudou de nome para Escola Mineira de Sommelieria. Isso. Fiquei com a Fabiana e a Jaque. Fabiana saiu, ficamos eu e Jaque. Aí eu saí e montei uma escola que se chama Educa Beer. Então hoje eu tenho a minha escola, que se chama Educa Beer. Fizemos uma turma de sommelier de cervejas, eu e Fabiana Regui, em Massa. parceria. Mas demos uma parada, a gente está com um propósito. Eu estou diversificando esse portfólio, sabe, Paulo? Então... E tem que entrar no online também, né? mas aqui, por falar em aula, Chama meu amigo. esse cara ali apostou em mim, cara. Pois é. Esse cara aqui, O meu é- em 2013, quem dava o curso de produção de cerveja caseira lá na Confraria do Malte, lá Era Leomil. na Bandeirantes, Bandeirantes.
Confraria do Malte. Confraria do Malte. Ele fez um olhar pra mim assim, eu falei o nome errado. Confraria do Malte. Porque é muito tanto passado, já tem tantos E anos. aí, Ele cara, quer falar, entendeu? fizemos uma Black IPA lá espetacular. É porque hoje não é participante. Você tem dela até hoje. É porque hoje ele não é participante, ele é produtor. Então ele tá Mas aí Isso. fizemos o quê? Uns 2 anos de curso lá, formamos algumas turmas. De sommelier? Não, de produção de cerveja caseira. Ah, teve Curso de aula produção lá. de cerveja caseira A lá na gente, Confraria quando a do gente Malte. fez curso sommelier, ele era da Ele minha era da sua turma. A gente ia lá pro andar de cima, tinha uma mesa assim, a gente fazia teste cego. Tem uma foto que roda aí, galera me zoando, tem até ela com vendado. Psicografando. Porque a gente tava treinando Mas é legal, é a sensorial. memória olfativa de manteiga, de butírico, né, mamão, isso é legal demais. dos doff flavors, e de café, de tudo, pra gente saber reconhecer no aroma. Que muita gente que tá ouvindo aqui vai falar assim, pô, os caras cheiram cerveja, Mas né? tá certinho. A maioria não cheira e vira, né? Então, mas assim, cerveja boa tem temperatura, tem cor, tem aroma, tem sabor. Então você tem que, até para julgar, você tem que saber o que eu espero de uma IPA, de uma Pilsen, de uma Stout, de aroma, de cor, de sabor, né? E você tem que, às vezes, ter a memória. Esses dias eu tomei uma cerveja, não sei se foi no Koala, se foi no Tarim, cara, eu não lembro o que é isso, que erva que é essa, sabe? Você fica desesperado, aí alguém às vezes fala um negócio, é isso tal, mas também tem uma indução psicológica, né? Às vezes a pessoa fala... Mas aí não é nem só pra cerveja, pra qualquer coisa que você vai botar na sua boca, você tem que cheirar. Cerveja, vinho... Comida. Cara, eu lembro numa aula lá do UBH, né? Eu não tô lembrado qual que era a disciplina especificamente, mas que a gente fazia reação de Maillard com várias Foi na aula de diferentes. bromatologia do Bruno Botelho. A gente fazia reação de Maillard com... Bromatologia? Bromatologia. O que é isso? Estuda exatamente a... Estuda broma. Broma é mentira, é piada, não é? Em Portugal? Estuda as piadas. Não é bronha, não. Os caras, velho, só tem quinta série aqui, velho. Perereca, broma, os dois, velho. Quinta série. Esse episódio tá muito quinta série. Vai. Broma é piada em Portugal, né? O que é bromatologia? Bromatologia estuda exatamente a formação de compostos sensoriais no alimento. Cara, Ninguém pensou nisso. Todo mundo pensou em outras Foi uma aula coisas. super legal que a gente tinha várias proteínas diferentes. Aminoácidos e açúcares. E açúcares diferentes que a gente misturava e fazia reação de Maillard com eles. Reação de Maillard, gente, é a queima da proteína que carameliza junto e dá um com aroma. Um açúcar, exatamente. É um o que aminoácido. dá o gosto do bacon, o gosto da carne assada, exatamente, de defumado, do queijo derretido, a casquinha do queijo derretido. A cebola que vai ali na chapa. Cebola na chapa. É o que dá sabor para a comida, basicamente. A crocância. Quando a gente faz... Bom, eu gosto de cozinhar, então quando você vai... Dá aquela dourada. Toda a dourada de tudo, depois você vai lá e joga um vinho pra fazer o deglacê. Aí, bromatologia e como é que é? Sommelier de perereca? Não é? Desculpa, é pesquisador de perereca. Especialista em perereca. Especialista em perereca. Áreas conflitantes do conhecimento. É verdade. Gente, os copos encheram magicamente, não sei o que aconteceu, de repente encheram aqui, né? Mas vamos continuar. CH, sua história. Prost. Menos tax, more beer today. Bom, resumindo. Nessa jornada docente, eu acabei construindo uma imagem no mercado. E as pessoas começaram a me enxergar como uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais dedicada ao estudo. Eu fiquei com o Alfredo na VM Beer durante o ano de 2014. Passeando ali de vez em quando, dando uns pulos na Trovense, fazendo cerveja com a Elin. Trovense. Pô, que massa. E aí... É Linsá, né? É Linsá, exatamente. E aí, cara, em outubro de 2014, eu fiz uma cerveja na Krug. Era uma cigana para um bar chamado Jungle. E foi uma Summer Ale. É o que pegou fogo? Não. Não, o Jungle tem até hoje. Tem até hoje. Pegou fogo? Teve um que pegou fogo. Não sei. Tá. Mas eu fiz uma cerveja para eles chamada Summer Ale. E ela foi lançada com a marca sucesso, Jungle Summer Ale e com a marca Krug Beer Summer Ale. E ela foi uma cerveja que veio
meio que quebrando um pouco Não. o perfil de cervejas na época, que ela era uma cerveja leve, refrescante, fácil de beber, Era mas uma blonde, né? Lupuladinha. Não, era uma Summer Ale mesmo. Summer Ale mesmo. Era como se fosse uma Session IPA, só que ela, né? Eu não sei a pegada aí técnica, mas assim, ela era leve, gostosa, aromática e... Dentro do estilo Golden Ale britânico, você tem um subestilo que é o Summer Ale. Legal demais. mais Entendeu? leve. Uma coisa mais leve e tal. E eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o Brasil, tropicalidade. O pessoal comprou a ideia e essa cerveja foi um sucesso, Foi. graças a Deus. Foi o que deu uma estilingada na VMB. Não, eu fiz na Krug. Na Krug. Fiz na Krug, fiz na VM, não. Isso aproximou um pouco mais ainda, porque Alfredo e Erwin já eram bons amigos. E aí veio uma proposta de fazermos uma Oktoberfest juntos, lá na Krug, que se chamou o Oktoberfest. Sim, E o toque Uai era rapadura. lembro. Era uma Oktoberfest. E com lançou lá em rapadura. Nova Lima, no Lançou festival, lá no festival, exatamente. Foi feito em outubro de 14. Aí quando chegou dezembro, Tava lá com o Falcone, com os Alfredo no braço. e sua paixão por Düsseldorf, onde ele morou, ele fez uma Altbier. Altbier, a Stahl. Altbier. Altbier. Stahl. Stahl é negócio de aço, né? Exatamente. E aí lançamos essa Stahl, foi também produzida na Krug. Eu que fiz a abraçagem lá na Krug. Essas cervejas todas, quem abraçava e fazia abraçagem era eu. Ficava lá, eu, Ronildo, os meninos da Krug produzindo. E aí, nesse final de ano de 2014, o Erwin, Alfredo, por que você não compra Krug Beer? Alfredo, compra Krug Beer, me deixa aposentar. Tipo isso. E aí foi isso. Chegou fevereiro, eles apertaram as mãos. Marco Antônio comprou uma parcela. Eles ficaram sócios. Ficaram sócios na Krug. O Heitor entrou como... Não, aí depois quando sommelier, né? quando eles fecharam o negócio, eu fiquei meio sem posição. Uhum. Porque você tinha Alfredo, Erwin, eu seria o quê naquele espaço ali? Cheio de Bam, bam, cacique. bam, E eu, índiozinho, né? Eles queriam que eu ocupasse esse espaço de embaixador da marca. E eu falei, gente, mas vai ter espaço para mim? Vai ter lugar para mim? Nesse meio tempo eu fico sabendo da chegada de Hofbrauhaus a Belo Não, Horizonte. vamos falar do jeito certo, todo mundo fala errado. Todo mundo fala Hofbrau, HB. Fala do jeito certo, vamos ver. Hofbrauhaus. Hofbrauhaus. E ele aprendeu... porque Com a tem voz anos do que Cid ele Moreira trabalha- fica bem melhor. Não, deixa... ele tem anos que ele trabalha com os alemães e recebeu um cara alemão essa semana, né? Sim, os alemães estavam O aqui, diretor foram embora lá, ontem. O presidente da HB Internacional e o mestre cervejeiro internacional. É mesmo? E estavam qual aqui. que foi a avaliação da sua cerveja? Perfeito. Ué, quer te contar uma história, então? Não, peraí. Deixa o Cid Moreira falar Hofbrauhaus. 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 Aê! Tá merda, velho. Esse aí tem... Não, tem que contratar pra Tem, fazer propaganda da HB. Nós somos os primeiros clientes. Tem que falar isso. Foram. Antes de inaugurar, nós fomos lá tomar a primeira cerveja Vocês do CH estavam no MC dia. da HBBH e comer joelho de porco. MC, gente, não é mestre Não é cerimônias, MC. tá? Não. Não é de funk, não é do baile, não, viu? Mestre MC que ele tá falando é cervejeiro. mestre cervejeiro. Isso. Conta, velho, conta essa parte. Não. Essa parte que tem Aí, que ser- cara, eu fiquei sabendo que tava vindo... Estava HB. sendo construída uma fábrica da HB. Tinha uns em caras Belo Horizonte. empreendedor vão Não fazer- sabia quem estava envolvido. Aí eu comecei a mandar mensagem para Deus e o mundo, currículo e tal. procurando descobrir quem eram os empreendedores. Quando eu descobri, na cara e na coragem, mandei mensagem para os caras. Falei assim, olha, meu nome é Carlos Henrique, quero conversar com vocês e tal. E os caras meio sem pretensão, sem vontade, sem desejo. Ah, tá bom, a gente pode conversar. E marcaram comigo. Porque o negócio deles era empreender e ganhar dinheiro e tal, né? Não É. era tanto o foco da cerveja. Não, eles são Eles nem eram apaixonados. cervejeiros. Não, eles são apaixonados pela marca. Apaixonados Mas- pela marca, mas não era um cara do mercado cervejeiro que conhecia, né? Que não tira o... Ainda tem um detalhe. A Contorno já tinha mudado o zoneamento para poder ter uma cervejaria, um brew pub, É. né? Aquela questão do zoneamento, foi uma Sim, briga sim, e sim, tal. sim. Isso.
A lei do artesão, né? Isso. Porque é indústria, né? Isso, não podia antes e tal. Mas aí, cara, localizei os caras, marcamos uma reunião. Na reunião, estamos conversando, blá, 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 blá e tal. E um dos sócios que estava na conversa, a mesma configuração aqui, 3 pessoas conversando, 2 sócios e eu falando sobre a possibilidade de fazermos cursos no espaço da HB, que seria uma coisa interessante, cursos de cerveja lá e tal. Aí um dos sócios falou assim, não, mas peraí, você veio aqui pra quê? Você quer fazer o quê? Você vender Você é cervejeiro? Você quer trabalhar com a gente? Eu falei assim, hã? É, porque nós estamos contratando um mestre cervejeiro. Você quer trabalhar com a gente? Eu falei assim, peraí, abri a mochila, toma meu currículo. Eu tinha levado o currículo. Foi desse jeito? Foi desse jeito. Aí eles falaram assim, não, a gente assim você virou mestre cervejeiro da HB. Eu quero currículo em inglês. Aí você fudeu. Eu falei, tudo bem. Traduziu o currículo. Ainda bem que não era alemão, hein? Ainda bem que não era alemão. Não, mas tem Google. Traduziu o currículo, entreguei o currículo traduzido para eles, eles enviaram o currículo para a Alemanha. E nessa existiam 15 candidatos à vaga. Eu era um dos 15. Modéstia à parte, tá? Agora eu vou falar abertamente. Eu era um dos 15. Dos 15 currículos, voltaram 7 da Alemanha para o Brasil. O meu currículo chegou em primeiro lugar entre todos os currículos. Que massa. Destacado, adivinha por quê? Essa pergunta é para você, Eduardo. Porque eu estava fazendo curso de pós-graduação em tecnologia cervejeira e os currículos todos eram currículos que não tinham formação. Não tinha formação acadêmica formal. Porque no Brasil tem muito disso. Então, vamos, um brinde à educação. A educação cervejeira e a tecnologia, a Hofbrau. Isso aí a gente sabe muito bem. É muito comum o cara que se entusiasma com cerveja, aprendeu empiricamente, aprende a fazer, ele vira o mestre cervejeiro. Mas não estudou nada. E ele toca a própria cervejaria. Mas ele não tem a formação técnica. E para os alemães aquilo fazia diferença. Um cara que tinha passado pela academia. Porque querendo ou não, tem uma teoria, tem uma técnica, química, então, física. Então, o fato biologia, de eu ser cervejeiro... O Eduardo não passava. Porque ele não fez. Não, ele já estava matriculado. Matriculado no curso. Ainda bem que ele não concorreu. Ele ainda ia arrumar uns planejamentos tributários. Mas aí agregar valor. Mas a diferença foi o fato de o problema é que ele é mais escola americana, os alemães não iam gostar. E aí, eles me procuraram, falaram, olha, a gente gostou muito da conversa com você, gostou muito do feedback dos alemães. A gente só quer saber se você, que é um cara que está aí nessa de cervejeiro, caseiro, produção... desenvolvimento de novas receitas, está pronto para executar sempre a mesma receita. Porque a indústria busca padronização, a indústria não quer. Agora eu vou fazer minha sour. Não e tem a HB jeito. é o que eu estava falando. Ao mesmo tempo que ela é diferenciada, ela é volume. Porque ela tem um diferenciado. A gente não trabalha por ser estilo alemão, que aí é cerveja especial por ser alemã, tem uma pegada de lá, cerveja especial alemã, tradicional e tal, e a comida, mas ela tem uma pegada de vender mais volume, né? A gente não trabalha volume. Não falo volume no sentido de competir com as grandes, mas eu falo assim, de padrão. Nem lá. Não é um negócio de ficar inovando, de ficar inventando. Paulana é muito maior que o tradicional. Nós vendemos tradição. É tradição, a gente mas com muita qualidade. O foco é qualidade. É um padrão, né? Padrão. A gente tem que vender qualidade. O visitante do restaurante, ele tem que provar essa cerveja. É a mesma e lá da Alemanha. Ele tem que vivenciar a mesma experiência que ele vivenciaria. É igual o McDonald's. Não. Você falou o seguinte, eu falo de padronização, porra. De padrão de qualidade. Vai tomar a mesma, igual o McDonald's, você come o mesmo sanduíche aqui nos Estados Unidos, lá você vai tomar a mesma cerveja que toma na Alemanha. A mesma experiência. E o alemão tem muito essa cultura de técnica, de precisão, de padrão, né? As exigências são muito grandes. Então, resumindo a história, eles enxergaram em mim o potencial para ser o profissional que ia comissionar a fábrica, porque eu tinha que dar o start na planta. A fábrica ainda não estava montada, ela estava vindo da Alemanha. Foi tudo importado? Foi tudo importado. E aí foi uma correria grande. Eu fui para Chicago fazer o treinamento na nossa filial de Chicago. HB Chicago. Porque tinha processo produtivo? Tudo? Tinha equipamentos de proporção semelhante. Um fato curioso nessa história é que o dia do aperto de mão, o dia que a gente fechou o contrato,
falando assim, não, vamos trabalhar juntos, você é mestre cervejeiro da HB. Foi dia 23 de abril de 2015. Aniversário de 499 anos da Reinheitsgebot. Então eu fui contratado no dia do aniversário da Reinheitsgebot. Você tá brincando. No dia do 49º aniversário da Reinheitsgebot. Mas você sabe que a lei da pureza da Bavária... Que existe era uma até coisa, hoje, tá? Pois é, existe, mas eu conversei com uma menina que mora na Alemanha esses dias lá no Koala. Koala estava aqui semana passada... Falando de cerveja tcheca. Gente, Koala, abraço pra você, amiga. Eu vou responder suas mensagens. Gente boa. Tá? A gente foi lá. Ele também não responde, não. Não, ele me manda mensagem, eu fico. Você manda, ele não responde. Ele manda, você não responde. É assim, normal. Aí eu fui lá, de noite, depois de entrevistar ele, fui lá, um monte de tcheca. Foi lá visitar e tal. A gente conversando, a menina mora na Alemanha. Aí falamos da Reinheitsgebot. Mas não era... A quinta série tá fora. Mas era uma senhora da embaixada. Eu tentei me controlar. Mas aí ele foi mostrar a cerveja tcheca e tal. Aí veio a menina da Alemanha lá, que mora na Alemanha. Aí eu falei assim, mas a Reinheitsgebot já foi revogada e tal. Não é obrigação. Ela falou assim, não, mas para ser chamado de cerveja na Alemanha tem que seguir a lei da pureza da Bavária, que tem uma origem econômica e religiosa, que o cara queria, o rei da Prússia, a coisa queria é tão ter séria. o monopólio da produção de malte, lúpulo. A gente não adiciona CO2 na cerveja. É mesmo? O CO2 que você usa para gaseificação da cerveja, ele é produzido naturalmente no processo produtivo, na fermentação. Então é a fermentação verdadeira. Você não adiciona do CO2, malte, porque se você adicionar o CO2, você está adicionando um ingrediente que não é para aerar o mosto durante a produção, porque você acrescenta oxigênio para a levedura poder multiplicar. Você não faz oxigenação com O2 industrial. Você faz a aeração com ar. Ventilador. Compressor de ar e filtro microbiológico para só colocar ar. Porque ar pode, mas oxigênio só puro não pode. Para quem não sabe, Reinheitsgebot é a lei da pureza da Bavária. Isso. O rei da Bavária na época, como é que chamava? Não lembro o nome. Wilhelm V. Aí, tá vendo? Aí já é um nível a mais. E ele exigiu que cerveja tinha que ter água, malte e lúpulo. Eles não conheciam a levedura. Depois acrescentou a levedura, que é um fungo que fermenta o malte e que faz álcool e gás carbônico, por isso que ele está falando que não acrescenta gás carbônico, e que tinha uma questão religiosa, porque né, os frades... monopolizavam a produção de lúpulo. E aí ele queria que... Não, perdão, monopolizava a produção do gruit, das ervas que eram usadas na saborização da cerveja. Aí ele falou assim, não, pra agora romper esse monopólio... Aí o Dragenvar, ele ouviu um dia, acho que ele nunca vai ouvir esse podcast, mas ele vai lembrar que ele é totalmente, como é que fala? Disruptivo dessas coisas de cerveja, né? De trazer, e ele fez uma cerveja com Koala exatamente para trazer uma receita lá da Dinamarca do século XIX e que exatamente antes você fazia cerveja com ervas. Sim. O pessoal brinca assim, lúpulo é igual boldo e tal. Mas antigamente usavam outras ervas para saborizar. Porque a cerveja sem erva, ela é um chá doce, né? Que fermenta e diminui um pouco o açúcar, mas fica um trem adocicado, meio enjoativo, né? E aí a entrada do lúpulo sabor ajuda a equilibrar. Mas só aproveitando a quinta série, toda essa zoação, você falou em tcheca. O Christian, dono da Profana, cervejeiro da Profana lá em Juiz de Fora, ele, num dos concursos brasileiros da Serva, nos concursos nacionais de caseiros, ele resolveu fazer uma Bohemian Pilsner. Bohemian Pilsner é um estilo de origem da Boêmia, da República Tcheca. E, por ser um dos estilos de origem germânica, tcheca, austríaca, respeitam a lei da pureza de só água, malte e lúpulo. Não acrescentar nada além desses ingredientes. Ou seja, uma Bohemian Pilsner não aceita adição de ingredientes fora isso. Mas ele resolveu fazer uma receita para enquadrar no estilo livre. O estilo livre você pode pegar qualquer coisa e fazer uma releitura do jeito que você quiser. Ele acrescentou caqui na Bohemian Bohemian Pilsner dele. E ficou boa demais. Não ganhou, eu nem provei, mas eu acho que ele merecia o título de melhor nome de cerveja de todos os tempos.
Qual que foi? Eu tô rindo já. Vai vir depois. Ele colocou caqui numa Bohemian Pilsner. Qual que foi o nome do estilo? Só caqui na tcheca. Hoje tá Muito bom. Hoje a quinta série maravilhosa. Mas assim, Muito bom. por isso que o negócio é legal, o podcast. É gente boa, falando de coisa boa. O CH explicou hoje, olha só, como que ele, de estudante de biologia, dava aula para menino, virou empreendedor de turismo, de eventos, para cervejeiro, para depois começar a dar aula, para depois, olha pra você ver como virar é a construção e virar mestre cervejeiro. Mas nessa jornada... O cara virou mestre cervejeiro, não é qualquer coisa, não é da HB, das cervejarias mais icônicas do mundo. Hofbräuhaus. Fala de novo. Hofbräuhaus. Lembra que eu falei que meu pai me demitiu? Nessa jornada, meu pai começou a perceber que eu não estava indo no escritório trabalhar. Ele falou assim, meu filho, eu tô precisando de você aqui e eu não te vejo. Você falou assim... Aí ele falou assim, você vai ter que tomar uma decisão agora. Ou cerveja... Ou você segue comigo na empresa, ou você vai seguir pra cerveja, que eu acho que é o que tá te... Seu caminho. Tá te puxando. Então ele não me demitiu, literalmente. Ele só É, falou... mas ele te fez um guidance ali. Falou, vai. Você tá, Então isso pronto, aí Mas foi guidance 2 vezes, né? 2 vezes. Antes da biologia pro business e depois pra cerveja, né? E aí ele me tirou da empresa, tirou assim, né? Falou, vai com Deus. Seu caminho. E aí eu fui. E agora nós estamos aqui falando de cerveja e Texas. Texas hoje, assim, talvez o Eduardo possa trazer alguma coisa aí. Mas aí é muito... A gente tá falando sobre a questão de... Nós falamos muito de mais sobre cerveja. histórias de vida hoje. Mas sobre custo de cerveja e tal, cada vez mais, além do custo tributário, que já é absurdo, né, que vai mudar aí com a reforma tributária, não se sabe como é que vai passar no Senado, se vai passar... Pena, porque a gente vê assim... Vocês já falaram sobre imposto seletivo aqui Muito. Desde o primeiro com o Heitor. Mas assim, o problema é que o Brasil é o seguinte, é tanta gente pensando cada um no seu umbigo que ninguém pensa muito no Brasil, no melhor país. Então, é promessa. Depois de anos, ninguém teve coragem de fazer a reforma tributária. Aí precisa fazer, porque é um caos. Aí vem um governo de esquerda que privilegia a arrecadação, Estado grande e tal. Aí promete simplificação e alíquotas únicas e tal. O que a gente vê do que vai vir, que está agora para... tinha tirado de pauta, de repente agora passou a eleição municipal, é assim, já voltou para a pauta agora em dezembro. Não, e vai ser aprovado. E vai ser uma coisa do trator, vai ser um trator. Sem e a gente que é tributarista sabe, você então. discute. Chega na última hora, é uma versão que ninguém viu. Aos 49 do segundo tempo de madrugada, que aprova, você vai ver o que foi que aprovou. Não, eu não tenho dúvida, tem um vai ser aprovado no dia 31, às 10 da noite vai passar alguma coisa. É uma loucura. Que a gente não sabe o quê. E aí o seguinte, além disso, da questão do custo tributário, que não dá. Eu não vou falar disso, que você falou de demais e é algo também que vai ser aprovado. Reflexão, né, sobre o tema. Sim, mas o problema não é nem só isso. Pega o câmbio, cara. Quando eu estava falando de cerveja aqui, do custo da Sorro agora tal, tá R$6. só com insumo importado, então, lúpulo importado. Conta o custo que você tinha para engarrafar água. Bom, então, na época da Sorro, que a gente era cervejeiro cigano na Verace, o meu custo para poder engarrafar uma garrafa cheia de água, tá, sem contar insumo, então, estou contando todos os impostos. Só com água. Mas, matéria-prima que ele está incluindo aí é garrafa, rótulo e tampa. Garrafa, rótulo e tampa. E a água? O custo da Verace e o custo tributário, como se fosse vender a cerveja. R$14,70 em 2016. Uma garrafa de 600 ml de água. Não tem malte, não tem lúpulo, não tem levedura, não tem energia elétrica. E aí é o seguinte, a isso eu somaria, então, todos os meus custos de insumos. Malte, eram todos importados. Lúpulo, levedura. A levedura não importada, obviamente, mas é nacional. A gente comprava da Levitec e tal, que era muito bacana. Mas os maltes todos importados, os lúpulos todos importados. Então, isso em 2016 traz para agora, a gente tinha um dólar talvez de 3 ou R$3 e tanto, quase 4. Hoje está batendo a 6. Dólar futuro 2025... 6,40, 6,80. Onde você viu esse dólar de 6,40?
Depois você põe aí pra você ver. O dólar futuro tá Dólar batendo futuro. a 7? Não, o dólar tá batendo a 6,80 é 7. em 2026, em primeiro trimestre. Então, assim, meu Deus, vai subir, cara. Com custo tributário. Então, isso incentiva Vocês vão ter que produzir malte, tudo aqui no Brasil. Não, né? eu vim pra cá com o desejo de soltar um spoiler massa. fresquíssimo no seu podcast, Mas é isso aí, incentiva o quê? Malte nacional Ué. e indústria do lúpulo nacional. Por que o Zé Felipe, nosso amigo, tá fazendo lúpulo no Brasil? É isso. Que era impossível. Porque, Um cara, negócio reduz super custo, legal. cara. Tomei semana passada. Malte, lúpulo. Scalping. Se tá estimulando malte nacional e lúpulo nacional, é ótimo, é excelente. O problema é que estimula uma coisa chamada sonegação. Sim. Enquanto tá estimulando a indústria local a produzir produtos insumos nacionais, tá ótimo. O problema é quando tá estimulando a sonegação. E a gente sabe de vários casos no mercado. Que entraram sonegando. A parte da sonegação tá no plano de negócio. É o business plan. Infelizmente. Não paga imposto, vira o grande. Mas você continua, te interromper. Não, eu ia falar só mencionar a Scalping, que a Stadiever tá... A Ballast Point com a Stadiever, a First e a Prússia. Sim, mas com lúpulos nacionais. Mas fazendo com o mesmo padrão de qualidade. Pois é, mas eles eu tiveram tomei, que comprar tá meio que a espetacular. licença, entendeu? Sim, mas é bacana assim. Por que não importado? Porque vai ficar caro. Lógico, mas olha só. Isso é Já evolução caro, né? tecnológica, não é à toa que ele é professor. Porque não basta você fazer bem feito. Você tem que fazer bem feito, com qualidade, com custo baixo. Então, o cara, se ele conseguir, imagina se o CH consegue disruptivamente fazer uma Hofbrauhaus, uma cerveja alemã. Hofbräuhaus. Hofbrau, desculpa. Obrigado. Eu tenho que botar um ovo na boca, eu não consigo. É foda, né? Que tá sério hoje, tá foda. Mas assim, o cara conseguir fazer uma HB em Belo Horizonte com lúpulo brasileiro, nem vou falar de levedura brasileira porque não tem desenvolvimento, e com água brasileira, que hoje qualquer água e tal, e malte, aí o custo baixa e a gente valoriza a produção nacional. Sim. E não tem efeito do dólar, né, e tal. Fala o que você ia falar. Não, eu acho que nosso amigo Jefferson Brandão tem tudo para conseguir. Quem é Jefferson Brandão? É o cara que tá trabalhando aí na campanha ferrenha para divulgar esse lúpulo brasileiro, esse lúpulo mineiro. E o Jefferson... É da Mantiqueira? Você é da Mantiqueira? Nós temos plantio de lúpulo no estado inteiro hoje, né? Eu fico brigando com ele, que eu vou usar o lúpulo assim que o preço baixar. Mas ele tá... É porque ele é brasileiro, mas com preço de europeu. Quase. O mesmo lúpulo Cascade comprado hoje, importado, vai sair na faixa de R$120 o quilo e o Cascade mineiro a R$200 o quilo. Escalona isso na produção, você vai ver que inviável. Não dá, entendeu? Se nós estamos falando de 120 para 200, nós estamos botando mais de 30%, acho que está chegando em 40%, só no custo, entendeu? E então ele está dando spoiler que cerveja alemã está usando Cascade. Não, mas a gente usa Cascade Hallertau. Ah, tá. Você toma a Hopfen especial lá na Hofbräu, ela é Cascade alemão. Hallertau Cascade. Que bacana. Um dos caras que mais vai na HB é o Eduardo, né? Ele é vizinho, né? Vizinho, ele né? trabalha lá perto. Ali é muito bom, né, cara? Mas a última vez que eu encontrei com ele na casa do Porto, eu falei assim, Tá me traindo. Mas é porque agora o spoiler que eu ia dar não era esse. Vinho, o spoiler é que fitness, vocês sabem, vocês dois são grandes amigos, vocês três, né? Leomil fica ali de cabeça baixa, mas ele tá aqui ouvindo. E estiveram no dia da inauguração, vocês sabem que a gente tem uma como é que fala? Uma restrição contratual de produção das cervejas única e exclusivamente no restaurante. Então, todas as cervejas produzidas pela HB são produzidas no nosso restaurante e são vendidas no restaurante, no Brew Pub. Não vende lugar nenhum. Não vende para a nossa cerveja não é vendida para fora. Não tem garrafa, não tem lata, não tem growler. A gente não vende para fora e a gente não vende outras cervejas no restaurante. A gente só vende as cervejas da Hofbrauhaus. Mas depois de 10 anos batalhando, né? A gente comemora 9 anos de inauguração do restaurante. Agora, dia 23 de novembro de 2024, a gente vai comemorar 9 anos. Ano que vem, 10 anos. Mas que o projeto já existe, já movimenta, são quase 11. Que massa. E depois de todo esse esforço,
o sócio proprietário da Hofbräuhaus Belo Horizonte conseguiu a autorização da Alemanha para a produção das cervejas em garrafa no Brasil. Olha, então, que bacana. Agora, Um brinde. Que legal, cara. Então vai ter HB, spoiler no Beer garrafa, Texas, tá? Muito legal. Vai ter garrafa, spoiler no Texan Beers. Texan Beer. A cerveja faz parte, mas Muito legal. cerveja HB em garrafa a partir de janeiro. Relações sociais. A partir de janeiro de 25, nós Janeiro? teremos HB em garrafa no Brasil, produzidas por nós aqui. Eu acho que vai vender um pouquinho. Tomara, Paulo Davi, a gente está planejando de forma muito meticulosa esse. Por isso que os caras vieram, então, essa semana aí. Por isso que os caras vieram, É exatamente. o quê? O diretor, como é que é? A HB, ela é uma estatal na Alemanha. Hã? A HB é Sério? estatal. A HB é estatal. Isso dá um bug na galera da direita. Eu quero privatizar tudo, tal. O que acontece é o seguinte, Hofbräuhaus significa, numa tradução Casa. literal, Bräu, cerveja, Haus, casa. Então, Bräuhaus, cervejaria. Casa da cerveja, né? Bräuhaus, casa da cerveja. Ou cervejaria. E Hof, coroa, ou algo que remete à família real. Cerveja real. Não, é cervejaria da corte. Cervejaria do rei, cervejaria da corte. Ela foi fundada pelo Duque da Bavária em 1589. Que massa. É o neto do cara que fez a Lei da Pureza. Ah, é? O Wilhelm IV fez a Lei da Pureza, a Reinheitsgebot, em 1516. Em 1589, o neto dele, que já era rei na época, o avô morre, o pai morre, e aí o neto, Wilhelm também? Wilhelm V, Wilhelm IV faz a Lei da Pureza, o Albrecht V faz a lei que proíbe produção de cerveja nos meses quentes do ano. Você só pode fazer cerveja nos meses frios, para garantia de qualidade e padronização. Para não ter sour. Para não ter sour, exatamente. Coisa de belga, né? Então, olha só. O avô faz a Lei da Pureza. Esse negócio de lúpula com de inglês. O pai faz a Lei da Pureza, o filho faz a lei que proíbe produção nos meses quentes e o neto funda a HB. Que é o Wilhelm V, ele funda a HB em 1589. Gente, Wilhelm, Guilherme. Fialho, é Guilherme, tá? Guilherme. Amigo. Wilhelm é Guilherme, exatamente. A tradução do nome é essa. E aí, como ele era da família real, no século XIX, quando Otto von Bismarck unifica a Alemanha, porque a Alemanha não era um país. Era um monte de Os estados germânicos eram todos... de guerra. A Bavária era um estado germânico independente. Quando Otto von Bismarck unifica a Alemanha e forma o país, Deutschland, Germany. eles, então, passam o controle da cervejaria, que antes pertencia à família real bávara, para o Estado germânico. E aí ela passa a ser um produto do Estado germânico, uma cervejaria estatal. Bacana. Eu não sabia Entendeu? disso. Você sabia disso? E ela é estatal até hoje. Que era estatal. Que era estatal, eu sabia. E ela é estatal até hoje. Então a gente tem um diretor, um CEO, Que é do presidente, que é um funcionário público, é o Dr. Müller, e abaixo Tinha dele... que ser Müller, né? É. Alemão, só que ganha Copa do Mundo. Abaixo dele Müller. a gente tem o Thomas Müller. Ruth Seider, que é o presidente da HB Internacional. Ele cuida das operações na HB no mundo. E ele esteve aqui em Belo Horizonte semana passada, ou essa semana, né? Porque hoje é sábado, ainda não virou Comeu semana. frango ao molho pato, frango com queijo, torresmo. Com o Mestre Cervejeiro Internacional, que é o meu chefe direto, né? É a pessoa para quem eu me reporto quando eu vou falar das produções cervejeiras. Que é o Thorsten. Tinha que ser Thorsten, né? Thorsten. O nome do filho do Daniel. Do Daniel. Thorsten é negócio do trovão, não é? Do Deus do trovão lá. Thor o Deus do trovão. E Ten é a pedra. Pedra, exatamente. Então, é a pedra lá que faz o machado. A pedra do Thor é o martelo do Thor, né? O Thorsten é algo como martelo de Thor.
Que isso, gente, que aula. Esse episódio foi quinta série e aula pra caramba. A quinta série foi divertido, mas foi muito bacana. Cara, eu não sei, eu só tenho a agradecer. Eu acho que a gente tinha que, se Deus quiser, eu sei que continuar. a gente já está estourando o limite de tempo, mas eu só queria entender, já que eu falei que a HB está vindo efetivamente para ser produzida aqui, se vocês têm alguma percepção da diferença entre o produto importado e o produto nacionalizado. O que Cara, muda eu acho... tax? Em tax... Em tax não, muda muito, porque principalmente imposto de importação. Porque toda garrafa de muda HB que você muito. encontrar hoje no supermercado, caro. ela veio da Ela é Alemanha, cara, ela não foi sim, produzida. E é e caro. é cara. O Brasil tem muito... E é cara e tem o tal aroma da cerveja importada que é totalmente oxidação. Né? Então, se você consegue fazer aqui com qualidade e frescor, e eu falo que a crise de 2014, 15, quando a Dilma foi reeleita e o Leomil, por exemplo, tinha a Confraria do Malte e tudo ficou muito caro, importado, porque o dólar explodiu, estimulou a produção de cerveja boa no Brasil. Por quê? Os importados ficaram caros. A Ballast Point só está vindo agora porque licenciou a marca e tem produção nacional. Sim. E você estimulou Koala, Tarim, tantas outras para fazer cerveja boa aqui. A gente, hoje, quase ninguém... A gente bebia muito importado. A gente bebia Speakeasy, a gente bebia Ballast Point, a gente bebia... As belgas várias, alemães, que hoje ficou caríssimo. Você vai no supermercado... maravilhosas. Aqui, Duvel, Chimé, tudo caríssimo. Então, tem esse aspecto. Então, o principal aspecto para você, de HB, que é uma cervejaria que todo mundo conhece, na gôndola, ela vai estar num preço mais acessível. Mesmo com ICMS, PIS, COFINS, etc., não vai ter imposto de importação e não vai ter... Então, a carga tributária vai ser um pouco menor. Vai ser um pouco menor. Entendeu? Então, você vai ser mais competitivo. Além de você poder produzir aqui e ter regime especial de ICMS... Né? Você tem outros incentivos, né? E além do produto, obviamente, vai ser melhor. Mais fresco. Obrigado. Sou eu que Claro, vou fazer. Aqui, com certeza. Não, se você está fazendo lá até hoje, quase 10 anos, é porque você faz bem feito e faz igual lá. Então, você vai fazer um negócio tão bom quando você beber lá em Munique, né? Você vai beber... Você falou um negócio de importados. Eu me lembro de 2016, 17 e tal, a gente acessava aquele... Empório.com, que é da Ambev. Sim. Que a Ambev trazia todas as cervejas. Todas as cervejas. Você tinha desde Bass, não sei o quê. Porra, só cerveja, todas europeias maravilhosas e tal. Você tinha tudo disponível. A um preço ok. Um preço razoável. Razoável. R$30. Hoje em dia você entra lá, não tem mais, cara. Acabou. Não tem. Cerveja importada é um negócio que acabou no Brasil. Acabou. Não vale a pena. As distribuidoras, o Atlas era da Bia. Cara, acabou. é caro, não existe mais. Aquela da Brooklyn, lá de Nova York também. Sim. Acabou. A Brooklyn tem operação no Brasil, né? Hoje ela é produzida em Curitiba. Sim, mas antigamente a gente bebia Brooklyn pra caramba. É o que você tá falando. Ace of mais fácil Spades? produzir. Como é que chamava? Ace of Spades o lúpulo... Garrafa A grandona, que é a Pois mas que tinha um lúpulo maravilhoso. Nelson Salvan. Não. Sorat Yates. Sorat Ace. Pô, isso era maravilhoso. Uma vez eu comprei um barril. Olha isso. A Lara tinha nascido. Nós dividimos um barril. Nós dividimos um barril. Eu comprei um barril da menina que era da distribuidora aqui, esqueci o nome dela, mudou pra Brasília. Comprei um barril de PET, aqueles barril de plástico. E fizemos churrasco. Nós colocamos lá no... ano. Sim, mas nós colocamos um barril... Lá no Pisner. No Pisner. Lá no Seu Romão. A gente comprava barril de... Isso aqui foi hoje é impossível. Todo mundo hoje, hein? Hoje nós lembramos os dinossauros todos, né? Mas isso é bom que a gente, graças a Deus, a gente tem experiência, história para contar. A gente tem, né? Graças a Deus, sim. Eu tô preocupado com o tempo do episódio. Então, antes de fechar, eu queria só agradecer o convite. Eu também. Me desculpar pela dificuldade que foi para marcar essa visita. Eu sei que você tentou. Isso é um reflexo do seu sucesso. Quem e do seu sucesso. Mas é muito bom estar aqui com vocês e contar essas histórias e lembrar disso tudo. Muito obrigado. E o resto da vida. E que fique registrado que advogado usa bermuda e camiseta. E cervejeiro aqui. Não, gente, olha que inacreditável. O advogado tributarista veio de bermuda e camiseta. Tava malhando, E o cervejeiro veio de terno. Não, de terno não. De blazer. Então, assim, eu só quero agradecer porque Eduardo Pauliello,
Carlos Henrique Faria de Vasconcelos. São, além de pessoas muito bacanas, amigos e tal, muito competentes no que fazem. E o Eduardo poderia ser cervejeiro e tributarista, mas optou, né? E o CH, nosso professor da HB. Ano que vem, HB 2025 nas gôndolas. Nas gôndolas em garrafa. E valeu 2024, valeu Tex and Beers. Até 2025. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, Leomil. Obrigado, Leomil. Obrigado. Obrigado, Paulo Davi.